Fala pessoal, você está no Sebrae Prevcast, o podcast aqui do Sebrae Previdência. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui na tela, tá? Tem LinkedIn, Instagram institucional, Instagram só de educação financeira e previdenciária, Finanças Check. Esse podcast está disponível no YouTube e também no Spotify, então dependendo de onde você está escutando, vai lá na outra rede, vê direitinho como é que funciona, enfim. Dá pra gente lá o seu engajamento. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o Plano Valor Previdência. Mas o que é o Plano Valor Previdência, né? É o Plano Família? Tem outro nome? Como é? A gente vai explicar tudo isso hoje. E para falar sobre o plano, eu trouxe a figurinha carimbada que andou sumido, que por motivos de agenda, eu acho que foi agenda, né? Agenda, por motivos de agenda. Mas hoje eu arrastei, assim, pedi, arruma um buraco na sua agenda para mim, e ele conseguiu hoje, o dia da gravação. Então, Dan Rodrigues. Obrigado pelo convite. Tinha tempo, você não me convidava, cara. Tinha tempo. Mas, assim, só para deixar claro, acho que nossa equipe é composta por grandes pessoas também, com grandes histórias, muitos aprendizados. Sim. Acho que não faz sentido a gente se prender apenas a uma pessoa. Acho que os últimos conteúdos também muito ricos. Sim. Bom a gente dar oportunidade para outros. O da Catarina, que saiu tem acho que umas 2 semanas. No primeiro dia ele já bombou assim, e entrou na plataforma, vai entrar, eu acho, na plataforma de educação financeira e previdenciária, educação financeira do Sebrae. Então, conteúdo bonzão, assim. Mas não era por isso não, mano, porque eu sinto sua falta. Você sabe que eu gosto de você, tá ligado? Dan, vamos falar sobre o Plano Valor Previdência? Show? Começa me falando sobre o que é o Plano Valor Previdência e de quebra aí, quem pode aderir e tal. Ótimo. O Plano Valor Previdência, no nosso linguajar mais técnico aqui, é um plano instituído, né? Eu acho que o mais engraçado é como ele foi criado, porque a gente aqui é o Sebrae Previdência, o Plano Sebrae Prev, o nosso carro-chefe, né? O motivo da gente existir é o Plano Sebrae Prev. Só que o Plano Sebrae Prev ele é feito para os colaboradores do Sebrae, né? E essas pessoas tinham seus planos de previdência aqui conosco, mas tinham que recorrer a instituições financeiras, né, para fazer um plano para a família deles. Certo. Então, atendendo uma demanda desses nossos participantes, a gente criou o Plano Valor Previdência para inicialmente abarcar esse público, né, dos familiares do Sebrae. E no início era Plano Família, Plano né? Família. O nome era Plano Família. Isso, só que na verdade Plano Família é o nome da submassa, digamos, nem da submassa, é um nome que a gente cria ali, uma roupagem, né, para ter esse apego, né, de comercial, de você se sentir pertencente. O nome do plano, ele é Valor Previdência, né, a instituidora ali, a Fena Sebrae. Certo. Tá? Já adiantando que você perguntou quem pode aderir, né? Eu brinco que só quem não pode aderir é o seu cachorro, o seu papagaio, porque eles não têm CPF. Então isso quer dizer que qualquer pessoa já, e desde o momento que nasce, que já tem CPF, ela já pode contratar um plano de previdência aqui conosco, já pode fazer parte, né, do Plano Valor Previdência. Certo. A questão que ocorre é que para que ela possa adentrar esse plano, que ela seja um proponente desse plano, como a gente a gente administra planos fechados, né? Você tem que ter algumas vias de entrada por esse plano. E quais são essas vias? No caso, até o 3º grau de parentesco e vínculos afetivos dos colaboradores do Sebrae podem entrar por meio da instituidora Fena Sebrae. Certo? Nós temos o Fenacom, né? Que é um outro instituidor. Um outro instituidor. Então, segue a mesma regra de até o 3º grau de parentesco e vínculos afetivos das pessoas ligadas direta ou indiretamente ao Instituto Fenacom. Como outro instituidor, nós temos o Corecom Mato Grosso e o Corecom aqui de Brasília, do Distrito Federal. No caso deles, a própria pessoa associada ao conselho, né? Cônjuge e dependentes econômicos. E o nosso 4º instituidor, que foi o mais recente, né? O OPBB, que é a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Então, os pastores vinculados à ordem, bem como cônjuges e dependentes econômicos, também podem fazer parte do Plano Valor Previdência por meio, né, esse vínculo associativo com a OPBB. Show. Muita gente. Bastante Muita coisa. gente. Então, assim, como eu falei, só não vem o cachorro, porque não tem CPF. Então, dá para todo mundo ter um plano de previdência conosco. Só para questão, assim, pra ficar mais claro ainda, assim, se outro instituidor entrar, os associados também vão poder. Isso, aí o que acontece? Na verdade,
se algum instituto, algum conselho tiver um interesse, às vezes até uma própria empresa, né, quiser oferecer esse tipo de benefício para os seus colaboradores sem a obrigação de contribuir, porque aí a gente entraria para um outro produto nosso, que é o Plano Valor Empresarial, ele pode sim oferecer esse produto junto conosco. A gente tem que fazer ali alguns procedimentos legais junto ao órgão fiscalizador, que é a Previc, né, fazer um convênio de adesão e a partir daí esse plano pode ser oferecido como um benefício para os associados. Show, legal. Quais são as principais vantagens do plano Valor Previdência? Eu acho que a principal vantagem é que não é querendo puxar a sardinha não, mas é um pouco também, é porque o que nós temos de experiência, as pessoas têm, né? Porque como eu falei, a gente é um plano fechado, onde as pessoas conseguem contratar um plano de previdência? Precisa ir numa instituição financeira. Sim. As instituições financeiras têm os pontos de contatos ali, eu diria talvez os pontos de venda, que são gerentes, assessores, enfim, agências. E essas pessoas ali, muitas das vezes, a grande maioria, estão fazendo essa venda, essa captação relacionada a alguma meta interna. Então, eles estão preocupados em vender, né? E nós aqui não temos vínculo com nenhuma associação financeira, nós não temos esse propósito aqui do Sebrae Previdência, porque nós não somos um instituto, nós somos um instituto sem finalidade lucrativa. Então eu diria que o principal diferencial é que quando você vai conversar com a nossa equipe técnica, você vai lidar com pessoas profissionais de mercado que estão preocupados em oferecer um produto que faça sentido para você. Né? Que eu sempre falo, se não é bom para você, não é bom para a gente, porque o nosso produto é único, a gente só trabalha com previdência. Eu só tenho isso para oferecer. Isso assim, por ser um produto exclusivo. Né? Então, eu acho que essa dinâmica de estar preocupado com a pessoa, porque o meu propósito aqui é te pagar uma renda no futuro. Sim. Eu quero que você invista para que futuramente você tenha uma renda extra, você tenha a qualidade de vida melhor, né? No momento ali de um pouco mais de facilidade, ali que fala um melhor momento da vida, você ter um recurso financeiro extra, né? Então, esse é o nosso propósito. Então, eu diria que esse é o principal diferencial de você ter um aliado, a exemplo do Sebrae Previdência, né? Para tratar, né, desse tipo de investimento. Porque quando você tem uma dor de dente, você não vai num veterinário, você não vai num ortopedista, você vai no dentista. Certo. Então, direcionar os seus investimentos com aquilo que o Instituto é especialista. No nosso caso, nossa especialidade é previdência. Então, a gente sempre dá dicas, né? A gente já neguei várias adesões. Adesões, às vezes, pessoas com idade muito alta, que queriam contribuir um valor pequeno. Às vezes, portabilidades, a pessoa tinha um plano com rentabilidade garantida lá de 1900 no bolinha, que tipo, é surreal, isso não existe mais. Então, a gente negou, fica lá. Tipo, não traz. Então, assim, a gente é bem transparente com isso. Então, eu diria que essa transparência acho que é o principal diferencial comparado com o mercado. Além disso, a gente pode trazer outras observações. Né? O plano de previdência fechado, que é o nosso caso, ele não compõe inventário. Então, pensando numa sucessão patrimonial, né, nós temos um episódio exclusivo sobre isso com o nosso advogado, doutor Helder, explicando mais sobre isso. Então, trazendo nós até citamos esse episódio no episódio da semana passada, então, que chama vale a pena citar Casos de Planos Família. Porque muito bom. Interessante. E isso é uma peculiaridade dos planos fechados, que é o nosso caso. Então, a pessoa não teria isso ao contratar um PGBL, um VGBL, por exemplo, né? Tem-se em pauta aí a questão da reforma tributária, inclusão de novos impostos na sucessão patrimonial, uma possível herança. Então, mais uma vantagem que a gente fica blindado, né? Então, é um ganho aí para o proponente, né? Saber que esse dinheiro vai ser pago para a sua família sem custos extras, né? Advocatícios, impostos e facilidade da transmissão do recurso. A questão de como a gente não ser uma instituição com finalidade lucrativa, a gente ter flexibilidade de ajustar a taxa de administração. Nós passamos recentemente por uma redução de taxa. A taxa de administração passou a ser 0,75 ao ano. Baixa. Né? E ela vem sofrendo reduções. E é a única, né? É a única taxa cobrada, então é só uma taxa de administração. Né? Não tem taxa de carregamento, taxa de performance, entrada, saída, nada disso. Taxa única e podendo ser reduzida. Desde que eu entrei aqui já é a terceira redução de taxa. Sim. Vamos fazer 5 anos. Então, nosso propósito aqui é alinhamento de interesses de longo prazo, de fato, com o nosso participante. Flexibilidade. Investimentos a partir de R$50. Você escolhe o valor da sua contribuição. Ela não é alterada se você não quiser. Você que define isso. Você define o valor. Você define o valor. Então, essa também pode alterar a qualquer tempo. Pode alterar a qualquer momento, aumentar, diminuir, suspender por um determinado período, depois voltar sem nenhum prejuízo. Então, eu resumiria em flexibilidade. Legal. Né? Show. Que muitas vezes a gente não tem isso nos produtos, né, de instituições financeiras. Nós temos a possibilidade de contratação de um seguro opcional à parte, né? Então agrega valor ao produto com um custo menor do que conseguiria no mercado. Por quê? Como a gente negocia em nome da massa populacional, a gente consegue condições melhores do seguro também. Legal. Para quem faz a declaração pelo modelo completo do imposto de renda,
benefício fiscal. Pô, boa. Né? É a mesma jogada do PGBL. Para mim, esse é um dos principais benefícios, tá maluco? O benefício fiscal. É a mesma questão do PGBL, né? Para quem faz, só para quem faz a declaração completa, 12% do seu rendimento bruto anual. Mas eu já deixo um parênteses. A gente comparou aqui vantagens da fechada, que é o nosso caso, coisas que não tem na aberta. E o que tem de vantagem nos dois é similar. Qualquer um que você contrata, você teria essa vantagem. Sim. Então, por que você vai para um plano aberto se você tem um fechado que faz a mesma coisa, né? Que faz a mesma coisa e com adicionais, como a sucessão patrimonial, exemplo, né? Então, eu não vejo muitas vantagens. Não vai cobrar esse tanto de taxa e um monte de Então, coisa. assim, no frigir dos ovos, eu acho que o nosso plano Valor Previdência é uma alternativa muito competitiva e mais interessante do que a gente tem de PGBLs nos institutos abertos. Show. Você falou de quem pode aderir, né? Que tem um grupo grande de pessoas que pode aderir aí ao plano. Mas eu queria que você falasse rapidinho quem pode ser beneficiário, para explicar o que é o beneficiário também de forma rápida para quem está ouvindo esse conteúdo. Eu vou te responder com uma pergunta. Se o dinheiro for seu, você quer que o dinheiro seja pago para quem? Hoje para minha mãe. Hoje, não, mas de uma maneira geral. Quem você quiser, certo? Cara, quem eu quiser. O dinheiro é meu. Exatamente. O plano é seu. Ele vai ser pago para quem você quiser. Liberdade para escolher. Liberdade de escolha, independente do grau de parentesco, né? Isso não interfere. O que importa para a gente aqui não é só a composição familiar. É quem você insere como seu beneficiário. Um amigo, um primo, minha esposa, meu marido, meus filhos, enfim, você define o percentual de rateio. É a nossa única... Então pode ter mais de um beneficiário. Quantos você quiser, claro, você só vai ter que... O somatório tem que dar 100%. Certo. Né? O único ponto que a gente bate na tecla é que esteja atualizado. Sim. Porque se não tiver nenhuma relação de beneficiários, né, não tiver nenhum beneficiário cadastrado, é claro que vai ser herdeiros legais, né? Quem a justiça determinar, a gente vai pagar. Sim. Então, pode ser que, às vezes, a sua vontade, enquanto em vida, não seja feita. Então, mantenha atualizado. E se, porventura, assim, dando um exemplo, você que é casado, você que é casada, se por acaso separou, só para ficar claro, tire o nome da pessoa se você não quer que o dinheiro vá para ela, porque se você falecer, a gente vai ter que respeitar o contrato previdenciário, porque ali é um contrato previdenciário. Então, sempre mantenha essa relação muito bem atualizada. Acompanhe. Show. É isso. Você quer saber como atualizar os seus dados? Acesse aqui, através do portal, na área do participante. Acesse aqui o link que vai estar na descrição do vídeo. Show. Dan, você falou sobre a contribuição, que pode ser a partir de R$50. Essa se me corrija se eu estiver errado, é a contribuição básica de participante, certo? Tem outros tipos de contribuição ou só tem essa? Tem. A gente tem outros dois tipos. A contribuição voluntária, porque a básica é o que a gente chama de contribuição mensal. Certo. Todos os meses você está ali, né, contribuindo. Nós temos a voluntária, que você faz esporadicamente, quando você quiser. Pode ser feito por boleto ou Pix, respeitando o mínimo de R$50. Posso fazer mais do que 2 voluntárias no mês? Pode, que bom. Quantas você quiser. Bom que seu orçamento está em dia, tá sobrando dinheiro assim mais de uma vez, isso é muito positivo. Então você pode fazer quantos aportes você quiser. O único que tem que observar é o valor mínimo de R$50. E nós temos também a contribuição eventual, que é, por exemplo, você que é um empresário, que quer oferecer esse benefício para sua empresa, você pode, e você não quer ter a obrigação de todos os meses contribuir, mas fazer às vezes um incentivo ou ajudar o seu colaborador a formar uma reserva, você pode fazer uma contribuição eventual. A gente vai gerar essa cobrança em nome da empresa e esse valor é lançado para o participante. Aí legal, porque dependendo da característica tributária da empresa, ela também pode ter benefício fiscal. O valor que ela investe para os seus colaboradores, ela consegue ter abatimento no imposto. Boa, se quiser saber mais sobre isso, manda uma mensagem pra gente que o Dan responde. Inclusive tem um quadro aqui no Sebrae Previdência chamado Dan Responde. Tá bom de fazer outro. Tá bom de fazer outro, vamos começar a programar. Depende da sua agenda, né? Que você tem um monte de viagem marcada, mas beleza. Bora lá. Dan, e se o participante parar de contribuir? Porque imagina, porque do mesmo jeito que, né, oscilações de mercado, tô contribuindo, sei lá, R$300 por mês, e aí aconteceu alguma coisa, minha renda ficou mais apertada ou diminuiu por algum motivo e eu vou precisar parar de contribuir por um tempo. Você falou que diminuir o valor da contribuição pode a qualquer tempo, assim como aumentar. Perfeito. Mas se eu precisar parar de contribuir? Tá, você pode suspender também, certo, a qualquer momento. A suspensão é levada por até 12 meses, sendo prorrogável por mais 12 meses, quantas vezes você quiser. Lembra que eu falei da flexibilidade? Sim. Então, assim, o nosso objetivo é realmente deixar o investimento, ser você ter no controle e ajustando de acordo com a sua disponibilidade. Então, se você precisar suspender, você pede suspender e volta depois sem nenhum prejuízo, o recurso continua rendendo normalmente. Você pode aumentar ou diminuir para mais ou para menos, só respeitando o mínimo de 50, né? E se você deixar de pagar a contribuição básica,
isso também não te prejudica. É claro, você está deixando de investir, você está deixando de aportar um recurso para o seu futuro. Tá, mas isso não te gera nenhum prejuízo. Isso não E o recurso permanece lá. continua rendendo normalmente, não tem juros, não tem mora. Assim, tem a previsão em regulamento, mas a gente entende que isso não é uma vantagem, então a gente tirou isso do grupo de custeio. Entendi. Né? Pode ser cobrado, mas a gente não cobra. Mas qual que é a observação importante para fazer disso? Lembra que eu falei do seguro? Uhum. Que nós temos a contribuição básica, que é a que forma a reserva, e a possibilidade de contratar um seguro Certo. que é opcional. E o seguro é igual um seguro de carro. Você paga e espera nunca precisar usar. Né? Até porque você contratar um seguro morte e você ter que utilizar porque você morreu. Essa é a contribuição de risco. Então a gente não quer que isso aconteça. Contribuição de risco. Contribuição de risco, você está falando do seguro, né? Exato. Então já entra nisso, porque é a próxima coisa que eu ia te perguntar, sobre a contribuição de risco. O que acontece? Contratei um seguro. Uhum. Ele pode ser para invalidez ou morte. Morte, sim. Né? Se você deixar de pagar a contribuição de risco, o seguro ele é suspenso. Você perde a cobertura. Então, a contribuição básica não tem problema, porque ela não é uma dívida, é um investimento que você está fazendo. Certo. Mas a contribuição de risco não, ela tem consequências. Então você pode ficar descoberto. Tá? Então, nesse caso, um exemplo, você falou R$300. Pô, Dan, tem uma contribuição de R$300, eu faço um seguro de 100. Vou fazer uma reforma em casa, vou precisar suspender minha contribuição. Eu posso? Você pode. Você pode suspender a básica e manter o risco. Manter o seguro. Manter o seguro. Ah, mas eu não posso tirar meu seguro? Pode, mas você vai deixar de ser coberto. Se acontecer... É porque emergência a gente não sabe. Pandemia veio para provar, Rio Grande do Sul aí também. Há poucos meses veio para provar, então acho que segurança sempre em primeiro lugar. Sim. Então a contribuição básica não tem problema, você deixar de pagar, você suspender. A contribuição de risco, se você deixa de pagar até 60 dias depois, o seguro é cancelado. Sim. Tá? A gente faz a cobrança, a gente entra atrás para manter a sua segurança, mas se você optar que realmente não é o momento adequado, se você quiser cancelar, você pode, mas depois você pode voltar e fazer uma nova contratação. Claro, vai estar mediante a aprovação da seguradora, não é automaticamente, mas você pode fazer essa contratação de novo sem problema nenhum. Mas então, a contribuição de risco acaba que sendo obrigatória desde que você deseje manter a sua cobertura. Show. Pessoal, você quer saber mais sobre o seguro contigo, né? Também. Não só com o Dan, mas assim, tem toda uma área de relacionamento comercial aqui. Manda uma mensagem pra gente, tá lá no portal, tira suas dúvidas, deixa aqui nos comentários do vídeo, que a gente responde ou te direciona pra pessoa que sabe, né? Que no caso é o Dan. Nosso objetivo é pagar a aposentadoria, né? É pagar benefício lá como um complemento de renda àquela oferecida pelo INSS. Quais são os tipos de aposentadoria que esse plano permite? Os tipos de benefício? Na verdade, podemos dizer que nós temos 3 tipos de benefício. Certo. A aposentadoria programada, que é você se aposentar pelo plano. É que tem essa nomenclatura legal, mas é você se aposentar pelo plano. Tá, mas quais são as regras dela? Plano Valor Previdência, você tem que ter no mínimo 18 anos e o seu saldo tem que ser suficiente para isso. Ele tem que ser suficiente para que eu transforme em uma renda, porque a renda tem um valor mínimo de R$500. Entendi. Né? Então, e tem limitador de tempo? Aí o que porque o Sebrae Prev tem, né? Que é o nosso outro produto, ele tem tipo mínimo, até no máximo 20 anos, né? É o mesmo critério. O que acontece? Quero me aposentar pelo plano. Ok, como que você quer? Você quer definir um número em anos para você receber o seu saldo ou você quer receber uma parcela do seu saldo proporcional? Quero definir um número em anos. A gente chama de prazo certo. Você define um número em anos entre 5 e 20 anos. Anos inteiros entre 5 e 20 anos. Sim, aí vai pegar ali o meu saldo, eu quero, por exemplo, 5 anos. Vai pegar o meu saldo, dividir pelo número de meses que dá 5 anos, vai dar um valor. Aí no caso são 65 pagamentos, porque são 13 pagamentos ao ano. Ah, tá. Então vai ser um abono, né? Então são 13 pagamentos por ano. Beleza, então vai pegar todo o meu saldo, dividir por 65, vai dar um valor mensal e eu vou receber. E a outra forma? Isso se eu escolher 5 anos, né? Mas você tem a liberdade de escolher entre 5 e 20, né? Entre 5 e 20 anos, isso. Tá. Ou você pode escolher um percentual sobre o seu saldo. Todo mês você retira um percentual sobre o saldo. Exemplo, tenho R$1 milhão. Vou tirar 0,5% ao mês, você está tirando R$5.000 por mês. Então você vai sempre consumindo a parcelinha do seu saldo. É claro que, havendo variação do saldo, tanto para mais quanto para menos, o valor do benefício também será alterado, né, em função desse percentual, porque vai ser sempre proporcional. O interessante é que, lembra que eu falei da flexibilidade? Sim. Mais uma vez, a escolha, você só escolhe como você quer receber no momento em que você vai se aposentar, e depois que você já está aposentado, você pode rever isso anualmente. Uma vez por ano você pode alterar. Entre um ou outro, aumentar, diminuir o prazo. Quais são os meses? Atualmente, o mês de setembro.
Certo. E se tiver alguma alteração, vai estar lá no nosso portal. Perfeito. Uma dúvida que me surgiu aqui, se não tiver reserva suficiente para poder solicitar renda mensal. Você pode pedir um resgate, né? E o que vai acontecer é que, por exemplo, Dan, tem uma reserva de 100 mil reais. Aham. Quero transformar em uma renda X. Não. É porque o 100 mil até que dá, mas vamos pegar uma reserva Foi menor. menos, 30 mil aí. 30 mil. Quero transformar em renda. 30 mil e realmente 30 mil não dá. Certo. Tá? Vamos pegar o prazo. Vou pegar o menor prazo para receber isso em um número X de anos. Se o valor da renda der inferior a R$ 500, é o que a gente chama de pagamento único. Eu te devolvo toda a sua reserva como se fosse um resgate. Entendi. Na prática, Certo. é como se fosse um resgate que você vai pagar o imposto da mesma forma, né? E recebe todo o seu saldo, e não na forma de uma renda mensal. Tá, você ia falar se tem 3 formas. Você falou da primeira, que é a apostadoria programada. 3 benefícios, né? Aí tem outra opção que seria a aposentadoria por invalidez, né? Nesse caso, seria o seu saldo de conta que você já possui no plano, mas caso você tivesse a contratação de seguro, né? O capital segurado da cobertura, e o caso de pensão por morte, que aí é o pagamento para os beneficiários, seguindo o mesmo racional. O seu saldo de conta, mais a cobertura do seguro, caso tenha contratado. Lembrando que o seguro é opcional. Tá, aí segue as mesmas regras da apostadoria programada. Mesmas Se regras. tiver saldo suficiente, pode transformar em renda, se não, Pagamento pagamento único. Perfeito. Legal, e aí a minha próxima pergunta era as formas de recebimento dos benefícios, que são essas. São essas. Tem alguma mudança disso? Não, são essas duas formas de receber o benefício. E as formas de retirada do recurso do plano? Não vou me aposentar, quero tirar antes, você não vai querer fazer isso, mas caso a pessoa queira... Aí temos 2 cenários, porque você tem, na verdade, você tem 2 formas de você sair do plano. Né? Uma é a portabilidade, é você transferir o seu saldo para um outro plano de previdência. Sim, tirar daqui e levar para outro canto. Exato. E a outra seria o resgate. Não quero mais. Rapidinho, só antes de você falar do resgate, a portabilidade, ele pode levar para qualquer lugar, Isso é quais são as importante. regras? Você pode levar para um outro plano fechado. Um outro fundo de pensão. Um outro fundo de pensão. Ou se você for levar para uma instituição financeira, obrigatoriamente tem que ser um PGBL. Tá. Porque PGBL possui a mesma característica tributária que a gente. VGBL não. VGBL é como se fosse um seguro de vida. Então, tributariamente, eles são diferentes, então não é possível portar. Show. Tem que ser P ou um fundo de pensão. Show, beleza. Aí, é importante destacar, nós temos uma questão legal que caso você faça a saída de um recurso oriundo de um plano fechado, independente se você vai para um fundo de pensão ou para uma instituição financeira, esse recurso ele fica vedado para resgate. Eu entendi, mas fala na linguagem brasileirês, por gentileza. Se o cara tirar daqui e levar para outro fundo de pensão... Se você tirar o dinheiro daqui e levar para qualquer outro lugar, isso vale também se você sair de um outro fundo de pensão e levar para qualquer outro lugar. Esse seu recurso ele fica vedado para resgate. Você não pode resgatá-lo de maneira nenhuma. Só transformar em renda. Só pode transformar em renda. Como que aí, e ainda na hora desse pagamento de renda tem restrições. Por quê? Essa renda ou deve ser vitalícia, renda mensal vitalícia. O problema da renda vitalícia é que como ela é uma renda calculada, obviamente leva o seu saldo de conta, mas ela é uma renda calculada atuarialmente, ela leva em consideração a sua idade, sua expectativa de vida, fatores, composição familiar. Então, muitas das vezes, o valor do benefício ele é bem inferior, não atende à necessidade das pessoas. E uma outra coisa, né, que, por exemplo, você acumulou 1 milhão, você recebeu 1 mês de renda e morreu. Se é uma renda vitalícia, o dinheiro, seu 1 milhão, vai ficar para a instituição financeira. Mentira. Não é pago. E os beneficiários? Não existe beneficiário. Meu Deus! Você contratou uma renda vitalícia. Então, esse é um cuidado que se deve ter. Tá? A outra condição, além da renda vitalícia, é ou a renda tem que ser, no mínimo, pelo prazo em que a reserva foi constituída, não podendo ser inferior a 15 anos. Isso quer dizer o quê? Vamos supor, você ficou 5 anos aqui com a gente. Se você levar o dinheiro para fora, esse recurso ele só pode ser transformado em renda ou vitaliciamente ou por um prazo mínimo de 15. Mas o meu plano tem 5 anos. Sim, mas o mínimo tem que ser 15 anos. Então, se você tem menos de 15 anos de plano, se for pedir uma renda fora, ou tem que ser vitalícia, ou por no mínimo 15 anos. Meu Deus. Minha reserva foi constituída há 20 anos. Bom, você já respeita o mínimo. Então, para você pedir a renda, tem que ser vitalícia ou por no mínimo 20 anos. Então, tudo que a gente falou aqui, que é benefício que nós temos, que é flexibilidade, você perde. E aí isso vale dizer que é uma obrigação legal, né? Não é característica do nosso plano qualquer. Não. Entendi. Você perde muita flexibilidade. E o resgate? Em caso de resgate
plano de previdência não é para mim, não quero, tô precisando de dinheiro, né? Uma emergência, não tenho de onde tirar, enfim, preciso resgatar. Não tem problema, você pode. Porém, isso também é legislação. Você só pode fazer resgate após 36 meses a data de adesão. Então, você tem que ter pelo menos 3 anos de vinculação ao plano. Isso também é uma característica legal. Pode ser até mais, né? Tem que ser de no mínimo 36 meses. Obviamente, a gente coloca no mínimo porque o nosso interesse não é perder ninguém. A gente prisando ali a questão da flexibilidade. Então, tem que respeitar esse mínimo de 36 meses. Passado esse período de 36 meses, você pode resgatar o seu saldo total a qualquer tempo. O que é interessante a gente saber? Você pode fazer resgates parciais. Tá? A contribuição básica. Após passado o período de carência de 36 meses, você pode resgatar 20% das suas contribuições básicas a cada 2 anos. 20% a cada 2 anos. E se for saldo de contribuição voluntária ou saldo de portabilidade, não tem essa vinculação dos 20%. Você pode resgatar o valor que você quiser em qualquer janela de tempo, mas depois dos 36 meses. Então, a partir de 36 meses, você pode resgatar voluntária e portabilidade, qualquer valor que você desejar. Show. Falando ainda de legislação, e a última pergunta que eu tenho para te fazer é as tabelas de tributação. Né? Teve um avanço aí no sistema, que antes as pessoas tinham que escolher essa tabela de tributação no ato da adesão, e agora podem escolher as tabelas na hora de solicitar o benefício ou de resgatar o recurso, enfim. Exato. Mas são duas, né? São duas. A gente teve isso, foi em janeiro agora de 2024, a Lei 14.803, que ela altera o momento da escolha da tabela. Então, a escolha pode ser feita até o momento de... Continua sendo uma escolha obrigatória, sim, mas mudou. Na verdade, é assim. Você tem que escolher até lá. Então, por exemplo, quem já fez a escolha, tipo, Dan, eu fiz e me arrependi. Não se preocupe. Você vai poder escolher novamente. Essa escolha ela só é definitiva a partir do momento que você ou solicita o primeiro resgate ou você perde renda. Não se preocupe com tabela, não se preocupe com imposto, até porque você não paga nada durante a fase de acumulação, né? Certo. Durante a fase de investimento. Então, não se preocupe com isso. Mas se for para enriquecer, o que é a progressiva? Em caso de resgate, 15% na fonte, até 12,5% depois, que seria o teto máximo. Em caso de renda, é igual... igual o salário comum, né? Renda mensal. Igual a Receita tributa a renda recebida de pessoa jurídica, né? Segue os mesmos valores, progressiva. Quanto mais você paga, mais você ganha. Ou quanto mais você ganha, mais você paga. Só qual que é a questão da progressiva? A progressiva, todas as nossas rendas são progressivas, na verdade. Elas somam-se com outras fontes de renda que você tem. Então, você tem seu salário de sobreprevidência, você tem um outro trabalho fora, você tem aluguéis. Por mais que você pague o imposto na fonte, depois você presta receita. Você presta conta. Presta conta. E o leão não perdoa. O que ele vai fazer? Ele vai somar tudo. Ele vai considerar a sua renda cheia. Né? Esse que é a questão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a regressiva. Né? A regressiva ela já é uma tributação que chama tributação definitiva, tributação exclusiva. Por quê? Você paga na fonte e você não paga nada depois. Certo. Então, ela não soma com as outras fontes de rendas que você tem. Então, pensando numa eficiência tributária, né? Se você tem um planejamento aí de longo prazo, é uma excelente ferramenta aí para a gente poder minimizar o custo do imposto, pagar menos imposto de renda. Tá, explica rapidinho como é que funciona a regressiva. Como o nome fala, ela regride. Ela começa numa alíquota maior, 35%, e pode chegar ao mínimo até 10%. Só que a regressiva, ela não leva em consideração quanto você está recebendo, a exemplo da progressiva. O valor que você está recebendo monetário. Não interessa o valor. O que interessa é o prazo de acumulação do recurso. Cada contribuição que você faz, e isso é importante, é a contribuição, não é o tempo de plano, cada aporte ele tem uma idade, ele tem um aniversário. Completou 2 anos, a alíquota cai 5%. Então começa 35%, cai para 30%, 25%, 20% e assim por diante. Isso, então, quando a contribuição faz aniversário, a alíquota cai. Então, isso. Por exemplo, a contribuição que eu fiz há 5 anos atrás, ela foi fazendo aniversário e tal, até... Vai descendo. Vai descendo. Aí a contribuição que eu fiz mês passado, ela tá na alíquota de 35%, a que eu fiz 5 anos atrás tá na alíquota de 10% já. Não, a que você fez há 5 anos, ela vai estar na alíquota de... 25. 25 é aqui. É a cada 5 anos. A cada 2 anos. A cada 2 anos. Isso. Então, a que eu fiz há 10 anos atrás. Está na alíquota de 10. Ela está na alíquota de 10. Na alíquota de 10. Eu gosto de falar assim, ó. Pensa que você investiu por 20 anos. Se você investiu por 20, você tem 10 anos com mais de 10, certo? Sim. E os outros 10
tá para trás. Sim. Então você tem 10 anos de contribuição na alíquota de 10. Aham. Você tem 2 anos de contribuição na alíquota de 15. 2 Entendi. anos na alíquota de 20. E assim por diante. Então, conforme eu vou recebendo, as contribuições vão envelhecendo e vão chegando na alíquota, na O que menor acontece? alíquota. Se você for resgatar, a alíquota média de tudo, uma média ponderada. Entendi. Se você for receber renda, que é o propósito, método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, você começa recebendo as suas contribuições, aquela primeira contribuição, né? E você vai consumindo ali o seu saldo que está em 10. Se o saldo de 10 se esgotar, naturalmente, passa para a alíquota imediatamente superior. Uhum. Só que o prazo de acumulação continua contando. Então, estou recebendo meu saldo, eu tenho 10 anos em 10, estou consumindo esse saldo. Mas, às vezes, esses 2 anos que estão em 15 tem tempo de cair para de 10. Sim. Os que estão em 20 caem para de 15. Entendi. Então, ela, o que vai ela ditar- quando você pede o benefício, ela não congela. Tipo, Não. essas aqui é de 10, aqui é de 15, ela continua. Porque o contabilizando. tempo continua passando também, né? Exato. Tem isso. Então aí vai depender de quanto você acumulou, né? E da forma que você está retirando para saber como que estão sendo consumidas essas caixinhas das Show. alíquotas. Mas as contribuições continuam envelhecendo. Bom, acho que é isso. Falamos tudo, né? Sim. Esquecemos alguma coisa do plano de valor previdência? Eu acho que foi tudo. Só falta você fazer a sua adesão. Pronto, é isso. Diretor, você já fez sua adesão? Você fez sua adesão, diretor? Nossa, vontade de Porque pegar vocês não estão vendo a cara a dele. cara dele. Ele tá Ó, mentindo. Mas não eu vou- joguei a pressão justamente por isso, tá gravado. eu não posso nem me comprometer. Eu vou encerrar. Dan, muito obrigado Valeu. pela sua participação. Vão ter outros, então eu espero que você volte, por Tamo aí. favor, com essa sua agenda cheia. Você não deixa não deixa de seguir a gente nas redes sociais, elas já apareceram aqui na tela algumas vezes, estão também aqui na legenda, na descrição do vídeo, estão aparecendo aqui de novo. E qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, Falou. tchau.